Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre nanotecnologia, né, que faz parte aí da apresentação, e vou abordar um pouquinho sobre esse período que eu estou na UFC Sobral, que é desde 2016, e a gente está começando a montar uma estrutura de pesquisa dentro das possibilidades, né, por isso que tem um termo aí, possibilidades, né, porque possibilidade depende do local onde você está, dos recursos que você tem, da disposição que você tem, enfim, né, então... vou falar um pouco sobre essa trajetória aí de 2016 a 2020, dentro da UFC Sobral. Então, a gente está criando um grupo, orientando aluno, atualmente somos eu e uma professora, esse aqui é o grupo que está mais tempo junto, alguns alunos entram, outros saem, né, então, esse aqui é a foto que os componentes estão mais tempo juntos. Aqui é a professora Rosana, colega de trabalho, são duas alunas de iniciação científica e mais dois alunos aqui atrás, eu estou aqui no meio. Então, com relação à nanotecnologia, existem muitas definições, né, e algumas já são mais ou menos aceitas como consenso, tá? No geral, considerado nano, seja nanomaterial, seja nanotecnologia, é considerado nano quando você tem efeito derivado da propriedade de tamanho, tá? Quando o tamanho é pequeno o suficiente para você começar a ter efeito de confinamento, começar a ter efeitos induzidos pelo tamanho, então você tem efeitos associados à nanotecnologia. A definição que eu estou dando também é uma definição muito vaga, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: alguns materiais, embora eles não tenham dimensões da ordem de poucos nanos, tá? E a gente vai falar o que é um nanômetro, embora ele seja já mais próximo do micrômetro, às vezes ele ainda apresenta efeitos, propriedades que são relativas ou são derivadas do efeito de tamanho dele. Então, acaba que você vai encontrar muito artigo, material referido como nano, mas quando você vai ver, não é tão pequeno assim. Tá? Então, assim, é um conceito que está associado a materiais, normalmente com escala nanométrica, mas essa escala, às vezes, ela é um pouco mais, como que eu digo, é mais aberta, né, do que um número fechado. Aqui, na definição, está como materiais que apresentam medidas, pelo menos em uma das dimensões, entre 1 e 100 nanômetros. Mas a gente pode ter materiais que a menor dimensão deles seja da casa de 200, 300 nanômetros, e ainda assim apresentar efeito relacionado ao tamanho, tá? Então, você vai produzir esse material, vai escrever sobre esse material, muitas vezes você chama ele de nanomaterial, né? Nano alguma coisa, embora não tenha só os 100 nanômetros que se refere aqui à definição. Então, o que é um nano? Né? O nano é um prefixo que vem do grego e significa anão. No caso do nosso padrão de medida, né, que no SI, o padrão de medida associado ao comprimento aí é o metro, né? Então, um nano associado à dimensão é um nanômetro, né? Um nanômetro seria 1 metro dividido em 1 bilhão de pedacinhos, você tomar um pedacinho desse. Então, 1 bilionésimo do metro, ou seja, uma parte em 1 bilhão. Okay? É um tamanho muito, muito pequeno, a gente não tem mapa mental para imaginar o tamanho desse comprimento. A gente vê imagens quando a gente faz microscopia, a gente consegue ter propriedades por diversos tipos de medidas, né? Mas imaginar o tamanho que é um nanômetro a gente não consegue, tá? Por conta de que está fora do nosso padrão de comparações de medidas usuais do dia a dia. Então, para ter uma ideia, por exemplo, se você pega uma foto que o lado dela tem 1 metro, né? Ela mostra para você uma área de 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro. Então, o que você vai conseguir definir nessa imagem? Né? Vai conseguir definir objetos que tenham
dimensões aí menor que 1 metro, mas que não seja tão pequeno, né? Principalmente se a resolução do seu instrumento não for tão bom. Então, você consegue definir folhas, flores, né, insetos, como no caso da imagem aí, e objetos que estejam nessa escala. Se vocês escutarem um ruídozinho de fundo, viu, os meninos aqui são animados. Então, de vez em quando eles esquecem. Então, quando você diminui a escala, aí o seu olho tem as limitações naturais, né? Mas os instrumentos conseguem avançar com a escala para níveis cada vez menores. Então, em um microscópio, você pode ter imagens, por exemplo, com 1 milímetro de lado, com uma boa resolução. Tá? No olho humano, você vê objetos de 1 milímetro, mas você já não tem mais resolução para ver em detalhes coisas muito menores que 1 milímetro. Mas no microscópio você consegue ver. Por exemplo, aí você tem uma imagem que tem um olho, é uma parte de um olho de abelha, tá? Mostrando pequenos grãos de pólen. E com a definição boa, né? Que o olho não consegue captar. Então, quando você vai diminuindo a escala, então você vai começar. Só um instante aí, deixa eu desativar aqui o WhatsApp do computador, para não ficar interrompendo. Lá de novo. Ainda está compartilhando a tela? Sim, professor, está compartilhando. Voltou a apresentação lá? Sim. Ok, então, em escalas menores do que a gente consegue captar, né? Por exemplo, aí, começando pelo fio de cabelo na direita, que tem cerca de 60 micrômetros de espessura, tá? Quando você vê no microscópio, ele é cheio de detalhes, escamas, tal. Então, já está abaixo do limite de resolução do olho, né? Se você desce mais para coisas menores, por exemplo, células sanguíneas, as hemácias, que tem aí da ordem de 3, 4, 5 micrômetros, ainda bastante visível a microscópio óptico, né? Se você desce um pouco mais, abaixo de 500 nanômetros, você vai ter os vírus aí abaixo de 100, né? O vírus da gripe normalmente tem abaixo de 100 nanômetros, né? Então, aí você já não consegue mais ver em microscópio óptico, aí você já teria que ver em microscópio eletrônico. Então, quanto mais você desce na escala, menores são os objetos, mais difíceis de são imaginar o tamanho deles. Então, nanotubo de carbono, por exemplo, já é da ordem de 1 nanômetro, a espessura dele. Moléculas já são da ordem de décimos ou centésimos de nanômetros. Então, nanômetro é uma escala de objetos muito pequenos. É uma escala onde os objetos que têm dimensões da ordem de 1 nanômetro são objetos muito pequenos. Certo? E aí, tanto esses objetos ou esses materiais apresentam, na maioria das vezes, eles apresentam propriedades diferentes do mesmo material em escala maior, como eles podem induzir efeitos, né? Seja efeito tóxico, seja um efeito adverso ruim, ou um efeito bom, que não seja diretamente uma propriedade dele, mas induzida por ele. Então, esses efeitos adversos também são diferentes, na maioria das vezes, são diferentes dos efeitos da exposição ao objeto do mesmo material, só que em dimensões maiores. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas o que eu quero dizer para vocês é, o fato de a gente reduzir a escala, a gente induz propriedades nos materiais diferentes das propriedades usuais dele em escalas maiores, e aí não é bem o termo, não é nem bem induzido, né? A natureza passa a se comportar diferente. E também a exposição a esses materiais de tamanhos da escala de nanômetros, eles podem apresentar efeitos adversos que o material da mesma entidade química, né, da mesma substância, não apresenta quando ele é em escala
macro. Uma comparação aí de escala, tá? Não vai ajudar porque a gente não vai conseguir montar uma comparação boa, até porque a gente não sabe o tamanho da Lua, né? A gente só vê ela de longe. Mas, assim, se a Lua toda fosse reduzida para o tamanho de uma bola de futebol, e a bola de futebol fosse reduzida na mesma escala, no final a bola de futebol teria o tamanho de cerca de 1 nanômetro. Desculpa, estava encoberto aqui. Se a Lua fosse reduzida para uma escala muito menor, né, da ordem do tamanho de uma moeda de 1 centavo, né, que é cerca de 1,2 centímetros, e a bola de futebol fosse reduzida na mesma proporção, ela ficaria no final com o tamanho de 1 nanômetro, certo? Muito, muito pequeno. E aí, o que vem a ser as nanotecnologias, né? A gente tem ouvido muito sobre elas ultimamente, né? Na verdade, nanotecnologia se refere a todas as tecnologias que usam, de alguma forma, nanomateriais, tá? Nas mais diferentes áreas, seja medicina, seja eletricidade, seja na ciência da informação, seja na agricultura, enfim. Se você manipula, se você usa materiais em escala nanométrica na confecção, no desenho, no funcionamento dessas tecnologias, acaba que elas são referidas como nanotecnologias. Okay? Então, a base das nanotecnologias são os nanomateriais. E aí é onde a gente acaba conseguindo contribuir, tá? Seja através de experimentação em laboratório, seja através de simulação, né? Por exemplo, o professor Agmael trabalha mais com a parte de simulação em computador, né? Então, consegue predizer propriedades de sistemas da ordem de nanômetros ou até menores, mas esse é um primeiro passo para você conhecer o que o material pode lhe proporcionar, né? Para depois ver essa possibilidade de aplicação desse material em uma tecnologia, tá? Então, para gerar nanotecnologia, você precisa ter um conhecimento vasto de nanomateriais, ou pelo menos do material que você quer utilizar. Então, as aplicações, né? Como eu disse, são as mais variadas, e aí tem um monte de áreas aí citadas, tá? O que elas têm em comum? Elas usam materiais nanoestruturados, tá? A base é materiais nanoestruturados. E é nessa área que a gente tem atuado um pouquinho. Então, a nanotecnologia diz respeito a materiais e sistemas cujas estruturas e componentes exibem propriedades de fenômenos físicos, químicos ou biológicos significativamente novos ou modificados devido à sua escala nanométrica. Ok? Como eu disse, né? Não faz sentido você reduzir o tamanho do material se você não tiver ganho, né? Às vezes tem um ganho natural, que é o ganho de espaço físico, mas normalmente não se busca só isso, normalmente se busca propriedades novas ou propriedades melhoradas. Então, quando você vai para a escala de nano, você está buscando isso, tá? E aí, quando se consegue dominar toda a cadeia de produção, você consegue controlar bem as propriedades que vão surgir com essa mudança de escala, aí você pode pensar num passo seguinte, que seria a aplicação em materiais para gerar nanotecnologia. E aí eu vou mostrar aqui o slide, só para vocês verem que uma das propriedades mais básicas dos materiais que sofrem alteração profunda com a mudança de tamanho de grãos, que é a propriedade da área superficial, tá? Partindo de um cubo, aqui no caso 4 centímetros de lado, você tem uma área em cada lado de 16 centímetros quadrados, né? Então, a superfície desse cubo todinho tem 16 vezes 6, né? Que dá 96 centímetros quadrados. Se eu cortar ele no meio, na altura, né? Ao longo desse outro lado, e ao longo desse outro lado, eu vou ter no final
a mesma quantidade de material, só que agora eu tenho 8 cubinhos menores, cada cubinho desse com 2 centímetros de lado. O volume é o mesmo, eu não retirei nem adicionei material. Mas agora, se eu for calcular a área de cada cubinho, né? Cada lado de um cubinho desse aqui tem 4 centímetros quadrados, em vez de 16. Então, cada cubinho vai ter 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados. Só que agora eu tenho 8 cubinhos desses. Então, 24 vezes 8 dá 192 centímetros quadrados. Então, eu saí de uma área de 96, fui para uma área de 192. Dobrou a área superficial. Se eu fizer isso de novo, eu já vou para uma área superficial de 384 centímetros quadrados. Então, cada vez que eu fizer esse fatiamento, eu vou dobrar a área do material sem aumentar ou diminuir a sua quantidade, né, o seu volume, quantidade de átomos. O extremo disso seria você imaginar que a gente chegaria em uma situação onde cada átomo estaria exposto à superfície, né? Você não teria mais nenhum átomo no interior do material. Então, essa alteração violenta aí na área afeta praticamente todas as propriedades do material que têm dependência com a área, tá? Por exemplo, reação química, né? Reação de catálise. No caso de medicamentos, né? Uma coisa que eu gosto de pensar sempre, você toma um comprimido, ele foi pensado para ter uma certa área superficial e ter uma velocidade de dissolução no organismo e uma velocidade de entrega do fármaco ao seu organismo, né? Então, se ele foi pensado dessa forma, tem toda uma ciência por trás, mostrando que se ele é tomado da forma correta, ele vai gerar uma curva de concentração do fármaco no corpo, que é o necessário. E aí a gente pega o fármaco, às vezes, né, o comprimido, e quebra ele, mastiga ele, né? Então, se afeta fortemente a área superficial dele, vai afetar a velocidade de dissolução, né, que é uma propriedade que depende da área superficial, vai afetar a velocidade de entrega do fármaco, né, vai alterar completamente a curva de entrega desse fármaco, a concentração do fármaco no corpo ao longo do tratamento. Então, é um exemplo que é, assim, do dia a dia da gente, mas que a gente não leva em conta esses efeitos associados à mudança da área, né? Eu costumo, muitas vezes eu costumo quebrar o comprimido e tomar. Minha esposa é farmacêutica e me dá uma bronca toda vez que vê. Mas é um efeito associado à alteração da área superficial. E aí outras propriedades, né? Substâncias que, na maioria das vezes, não são, por exemplo, solúveis, podem se tornar solúveis quando elas são pequenas, muito pequenas, né? Tem estabilidade em dimensão maior, mas pode se tornar reativa quando é em escala nanométrica. Os isolantes, em escala nanométrica, em alguns casos, podem se tornar condutores. Materiais que são opacos podem se tornar transparentes, e por aí vai, né? Então, sim, você começa a ter uma possibilidade de manipulação do material e uma possibilidade de obtenção de propriedades que são novas ou são melhoradas em relação aos materiais de tamanhos maiores, tamanhos comuns, né? Um exemplo, né, o carbono na forma de grafite, ele é maleável, mas em escala nano, na forma de nanotubo, ele é mais resistente que o aço e até 6 vezes mais leve. O alumínio em escala nano, ele entra em combustão espontaneamente. Eu tinha até um vídeo aqui associado, mas eu acho que não vai abrir. Não, Então, tem empresa trabalhando no desenvolvimento de combustível para foguete baseado em alumínio nanoestruturado. Nanopartículas de alumínio que, ao entrar em contato com oxigênio, entra em combustão espontaneamente e gera um efeito do tipo queima de combustível mesmo. Você pode usar como um propulsor. O ouro, por exemplo, muda de cor em vários níveis, dependendo do tamanho da nanopartícula de ouro. É um exemplo aí de, à medida que você reduz o tamanho da nanopartícula de ouro, você tem diversas cores associadas. Né? Você pode ter um controle ainda melhor desses tamanhos e obter
diferentes tons da mesma cor, né? Que aí, no caso aí seria uma espécie de vermelho, né? A prata também apresenta cores variadas dependendo do tamanho, dependendo da forma do material. Então, às vezes, não só o tamanho induz propriedades novas, melhoradas, mas às vezes o formato bem definido também traz novas propriedades ou ou melhora propriedades, algumas propriedades. Aí o seleneto de cádmio também, você tem uma variação grande na cor do material, dependendo do tamanho. Aí, no caso do exemplo do ouro, para uma outra propriedade, o ponto de fusão. Né? O ponto de fusão do ouro, o ouro em tamanho do dia a dia, ele é cerca de 1.100, 1.200 graus, acima de 1.000 graus. À medida que você reduz o tamanho da nanopartícula de ouro, esse ponto de fusão tende a diminuir a temperatura de fusão dele. Então, você pode ter ouro sendo fundido a 500 graus Celsius, quando você tem partículas aí da ordem de 1 a 2 nanômetros. Então, é uma propriedade que muda com o tamanho, né? E aí, o que são os nanomateriais? Nanomateriais já tem aí quase 30 anos, né, desde os primeiros. O objeto mais famoso, aí, mais representativo do grupo, aí, o nanotubo de carbono, vai fazer 30 anos ano que vem, né? Então, assim, é um tempo longo já, a gente tem uma variedade gigante aí de materiais e objetos nanoestruturados, dos mais diferentes materiais, tá? Nas mais diferentes composições, nas mais diferentes combinações. Então, você tem desde nanopartículas, onde ela é praticamente como uma pequena esferinha, um grãozinho, né? Como tem os materiais em que são como se fossem palitos, hastes alongadas, né? Uma das dimensões é longa, mas as outras duas são pequenas, né? Nanoplacas também, onde duas dimensões são estendidas, largas, grandes, mas a outra é pequenininha, como se fosse uma folha, certo? No caso dos materiais que tem uma dimensão longa, aí depende do formato, às vezes ele é flexível, às vezes não é, às vezes ele é na forma de como fosse um palito de sorvete, né? Às vezes ele é como se fosse uma fita mesmo, às vezes é como se fosse um bastãozinho, às vezes é como se fosse um tubo. Então, assim, tem uma variedade grande desses materiais também associados à forma. O nanofio é como se fosse uma hastezinha condutora e cilíndrica, né? Os nanotubos é como se fosse uma haste oca, né? Nanoestruturada. A nanofibra é quando ele tem flexibilidade, tá? Aí você tem as nanorods, que são como se fossem pequenas estacas, palitos, tá? Enfim, variedade grande. E aí, aqui a gente tem imagens, ou imagens simuladas, ou aqui na maioria dos casos aqui são simulações, né, gerando diferentes imagens de diferentes formas desses materiais, principalmente baseado em carbono aí nesse caso. Aqui a gente já tem imagens de microscopia, né, microscopia eletrônica. Elas foram coloridas artificialmente, quando você faz a imagem ele só tem tons de cinza, tá? Mas aí você tem uma variedade grande de materiais, cubos, pirâmides, né? Triângulos, né? Enfim, variedade de estruturas. E aí, pessoal, essa coisa de a cor depender do tamanho, isso já era conhecido desde os antepassados, quando se produziam os materiais para colorir esses vitrais de igrejas, principalmente, né? Cada cor dessa aqui é associada a um material em um determinado tamanho ou em uma determinada forma. Então, assim, eles não sabiam o que estava acontecendo com o material em termos de tamanho, mas eles conheciam o processamento e o resultado do processamento. Então, eles processavam o material e obtinham o material nanoestruturado dentro de determinadas
condições de tamanho e formato, e gerava uma cor, que era o que se buscava. Tá? Então, hoje a gente sabe o que é o material, né? Que eles já conheciam o ouro, o prata, enfim, eles conheciam o que era. A gente sabe hoje o tamanho, eles não sabiam, porque não conseguia ver, né? Não tinha instrumento para ver. E sabe também o formato, porque as imagens nos permitem ver o formato desses materiais, que eles também não sabiam. Se é piramidal, se é esférico, se é cúbico, enfim. Isso aí a gente consegue ver hoje. Aí o exemplo de nanotubo, vocês todos já devem ter visto a imagem desse tipo, vou passar. Aqui como fossem nanoartes de um determinado material, nesse caso aqui é um óxido. Nanofitas, quando você tem flexibilidade, elas podem dobrar sem romper, né, sem quebrar, podem dobrar e desdobrar. Aqui um exemplo de imagens para o mesmo nanomaterial, no caso óxido de zinco, em diferentes formatos, né, diferentes hábitos que a gente chama, né, diferentes formas de composição do material, desde anéis aqui, né, uma rod aqui, uma varinha aqui do material, uma nanovara, né, estruturas mais complexas, fitas, enfim. E aí também uma série de exemplos de materiais que já usam na sua composição, no caso, produtos que usam em sua composição materiais nanoestruturados, principalmente na área de beleza, tá? Os protetores solares, por exemplo, hoje são todos à base quase todos, à base de nanomateriais, principalmente o TiO2. Mas aí a gente tem outros materiais, como pinturas, né, tecidos, exemplo aí, bola de tênis, raquete de tênis, né, cremes variados, chips, enfim, tem um monte de material hoje no mercado que são baseados em nanomateriais. Um monte de produto, estou sempre misturando aí, né, um monte de produto que tem na sua composição algum tipo de nanomaterial. Certo? Desde chupeta para beber, né, prancha, potes, né? Meias que não ficam com chulé, né? Não, as bactérias não crescem nela, enfim. Escovas de dente, toalha, até mouse, né? Com algum tratamento aí para a base de nanomateriais. Então, essa lista aqui é uma lista de 2010, 2000 enfim, tá bem antiga, mas é uma lista grande de materiais que na época já usavam, de novo, confundi, uma lista grande de produtos que na época já usavam nanomateriais. Certo? Um efeito que é bastante explorado nesses nanomateriais também é você fazer tratamento superficial, seja para que as bactérias não cresçam nessa superfície, não formem filmes nessa superfície, ou mesmo para que nenhum material consiga aderir com facilidade a essa superfície, tá? Exemplos de tratamento de superfície onde o material não se suja, são materiais autolimpantes, tá? É um efeito parecido com o efeito Lotus das folhas, né? Onde a água desliza na folha e parece que não molha a folha. Então, a gente consegue fazer esses tratamentos em superfície usando nanomateriais. E aí, por exemplo, um guarda-chuva em que você usa, entrou saiu da chuva, dá uma balançada no guarda-chuva, ele fica completamente seco, ele não fica mais nenhum ponto molhado, ele não se molha, a água escorre completamente. Certo? Mesma coisa para potes, hoje tem muitos materiais usando esse tipo de tratamento, seja, por exemplo, sofá, né, que faz um tratamento para água não absorver sujeira, né? Materiais de ferramentas de uso dia a dia, como luvas, macacão, roupas de uma maneira geral. Então, é um efeito muito explorado devido a essa propriedade de ser autolimpante. O sonho de toda dona de casa ou todo dono de casa, né, isso chegar aos pratos e talheres de maneira definitiva, né, que aí você
vai usar o prato, vai usar o talher, no final vai só balançar, jogar no lixo, e não precisa mais lavar, não precisa mais de água, certo? A sujeira não vai ficar aderida na superfície. Aí são mais exemplos. Outro efeito bastante explorado é você fazer tratamento para que o material seja um material que apresente propriedade antibactericida. Por exemplo, usando alguns tratamentos com superfície de prata. Foi bastante explorado isso agora durante o coronavírus, né? Máscaras que já matam os vírus, tecidos que já matam os vírus. Então, isso, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, está associado a um tratamento com íons de prata, que faz com que bactérias e vírus sejam destruídos ao entrar em contato com esses íons. E aí, mais exemplos, vou passar mais rápido, porque senão a gente não chega na parte da história aqui na UFC. Materiais para tratamento de água, concreto transparente, quase transparente, né? Aplicação na indústria de construção civil. Aqui alguns exemplos de aplicação brasileira, tá? No caso aí, um soprador térmico, né? Que não é um soprador térmico, né? Como é o secador de cabelo, né? Secador de cabelo em que o jato sai com um tratamento, né? Ele sai mais puro, elimina parte dos fungos e bactérias presentes no ambiente. Tratamento à base de dióxido de titânio. Esse aqui é um exemplo de um plástico desenvolvido por um grupo lá em São Paulo também, que tem nanopartículas de prata na composição, e as bactérias em contato com esse plástico, elas morrem. Então, um mesmo tomate, no caso aí estão 2 tomates diferentes, mas colhidos na mesma época, colocado em potes iguais, e um com plástico filme, com o tratamento desenvolvido lá, e o outro com plástico filme convencional. Então, depois de alguns dias, muitos dias, o que está com plástico filme convencional apodreceu completamente, o outro está lá intacto porque as bactérias não conseguiram atacá-la, elas morrem antes de chegar nele, né? O plástico filme elimina as bactérias. Esse produto, esse do plástico filme, ele está no mercado já há um bom tempo, você pode comprar pela internet. Nos cosméticos também, bastante coisa, tratamento de produtos para pet, enfim. Então é isso. Então, espero que tenha dado aí uma visão rápida aí do que é essa nanotecnologia, as possibilidades que ela traz, os desafios, né? Aqui, o objetivo não era ver essa coisa da tese, não, era ver que, assim, a gente trabalha com pesquisa básica, certo? E para chegar no material, né, para chegar no objeto, o objeto ser produzido, ser comercializado, então tem um longo caminho. Chegar no consumidor final tem um longo caminho. Então a gente começa com pesquisa básica, precisa passar pela parte de pesquisa aplicada, né? Fazendo um paralelo aí com as vacinas do vírus, né? Você precisa conhecer o vírus, conhecer os processos básicos de interação dele com a célula, para pensar numa forma de interferir com isso, né? Que ou gerar anticorpo, ou evitar que ele afete a célula, ou seja, evitar que ele se ligue à célula, né, que seria a pesquisa aplicada, certo? E aí você passa por uma etapa de desenvolvimento, que aí no caso é o desenvolvimento das vacinas, passa por toda uma engenharia de produção, de fabricação, de distribuição, e depois vai para a etapa de consumo, né? E aí, esse produto, para ele se manter no mercado, ele precisa de ter todo um conjunto de estratégias, de ter preço acessível, né, de conseguir chamar a atenção do consumidor, enfim, um monte de critérios ele precisa obedecer, atender, né, para que ele seja viável. Então, onde é que a gente está, né? A gente está lá na pesquisa básica, tá? Em alguns poucos casos, pesquisa aplicada, certo? Mas, no geral, o que a gente tem feito nas nossas universidades federais, a nível de física, principalmente, é lá pesquisa básica, certo? Poucos grupos têm colaboração com outros grupos que desenvolvam ou
estejam trabalhando em pesquisa aplicada diretamente, tá? Existe, mas não são tantos. A gente tem uma proporção maior de gente trabalhando com pesquisa básica na física. Muito bem, vou dar uma pausa aqui, deixa eu voltar para a tela da apresentação, ver o que tem aqui no chat. Vocês não falaram mais nada. Deixa eu abrir para perguntas nessa primeira parte. Eita, já está quase uma hora. Aí depois eu mostro só um pouquinho ali da trajetória aqui na UFC. Vocês querem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum comentário? Tem 72 pessoas conectadas, né? Não é possível que ninguém tenha dúvida. Ou são, sim, corrigindo, tem 72 máquinas conectadas, né? Não é possível que os métodos de obtenção de nanomateriais. Hoje você tem inúmeros métodos, sejam métodos físicos, por exemplo, moagem, né? Uma forma bem assim, do nosso dia a dia, né? Moer alguma coisa. Então, por moagem, você pode ir quebrando o material a ponto de ele virar um material nanoestruturado, certo? Lógico que isso é uma coisa bem rudimentar, mas existem muitos métodos, tanto métodos físicos como métodos químicos, tá? Onde você mistura soluções e aí você obtém a síntese, ou você usa um pouco de cada, né? Prepara uma solução, faz um processamento com propriedades mais físicas, né? Temperatura, pressão, enfim, aí você processa e obtém esses nanomateriais. Às vezes, só o ato de misturar diferentes soluções, ele precipita, formando nanomateriais. Então, seria uma coisa bem fácil, né? Prepara duas soluções, mistura, na mistura ele precipita, ele solidifica uma parte daquele material que está dissolvido, e essa precipitação já forma partículas pequenas. A gente tem um trabalho aí até com o João Vitor, que foi aluno aí de vocês, que a gente conseguiu produzir nanoartes de óxido de molibdênio por precipitação, né, que é uma forma bem básica de trabalhar. Então, tem gente trabalhando só com um método, passa a vida inteira desenvolvendo e aprimorando um método de obtenção desses materiais, e aí você aplica para diversos materiais. Tem muita coisa para ser aprendida ainda a nível de ciência básica, de síntese, apesar de estar bastante evoluída. Mais alguma pergunta? Costuma ser quanto tempo esses encontros? Eu acabei não perguntando. Oi, geralmente, Valdemir, é toda semana, Não, todas sim. as quartas-feiras, às 15 1 hora, 40 horas. minutos. Então, mas é 40 uma horinha, minutos, 50 uma hora. minutinhos, 50 minutinhos de palestras e 10 minutos de pergunta. Então, a gente estaria já no limite do tempo, né? A gente começou 3h20, praticamente, né? 3h15. Então, estaria no final, né? Então, deixa eu mostrar aqui um pouquinho do que a gente tem feito aqui na UFC. E aí a gente encerra e responde alguma pergunta, se for o caso. Okay? Eu tenho trabalhado muito com o estudo de óxido de molibdênio sob condições extremas. Isso desde o mestrado, em 2008 a 2010. A gente trabalhou com nanotubos de MO3, depois trabalhamos com nanoribbons de MO3, tá, em um artigo em 2010, outro em 2012, e estudando principalmente o efeito de temperatura e o efeito de pressão nesses materiais, nesses nanomateriais. E também, em alguns casos, o efeito de altas densidades de laser nesse material, aquecimento por laser, como que se comporta, tá? Então, saiu um outro artigo em 2018, também a respeito do MO3 na fase ortorrômbica.
O trabalho com o João Vitor aí na fase hexagonal do MO3 renderam 2 trabalhos, um efeito de temperatura, a gente acabou entendendo o mecanismo de perda de estabilidade, também teve uma parte que foi simulação, estudamos o efeito de indução de temperatura com laser e vimos como que o material se comporta, também é um efeito de temperatura, mas nesse caso é um pouco diferente, né, a aplicação, que é alta densidade de luz num ponto. Estudamos o efeito de pressão nesse material, acabou que esse artigo não saiu ainda, mas pressionamos ele até altas pressões, apareceram uns comportamentos interessantes, e aí, quando acontece alguma coisa assim mais fora do comum, a gente precisa discutir melhor, discutir com mais gente, acaba que esse material, esse artigo não saiu. Tem outra fase desse material que é menos estudada, que é a fase monoclínica, a gente conseguiu produzir ela aqui, foi um método que eu vi uns chineses produzindo, né, uns artigos de uns chineses, e consegui reproduzir aqui em Fortaleza e melhorar o nível de controle das propriedades. Então, a gente conseguiu produzir o material com bastante controle de tamanho. Também estudamos eles sob efeitos de pressão, de temperatura. A parte de temperatura foi feita aí na UFPI com o professor Cleânio. A gente também não publicou ainda, também porque agora com essa pandemia esse ano a gente acabou nem tocando mais nesse assunto. Os trabalhos ficaram mais de lado, mas é um trabalho que está para sair também. Estudamos o efeito de pressão com o Francisco, lá do Pará, que eu acho que a maioria de vocês conhece, ele sempre está aí pelo Piauí também, faz parte do grupo. Então, ele deu uma palestra aqui a semana retrasada, o professor pronto. Francisco. Então, talvez ele até mostrou alguma coisa desse material, não sei. Ele trabalha muito com a parte de óleos essenciais, né? Então, talvez ele não tocou nesse assunto, mas uma aluna dele pressionou esse material, a fase... Falou mais sobre ácidos graxos. Exato. Que é mais a linha principal dele, né? Mas ele contribui com a gente nessa parte de estudo de óxidos sob condições extremas. Então, aqui em Sobral, a gente começou um trabalho com esse óxido na fase ortorrômbica, que é a mais comum, no sentido de tentar produzir uma espécie de nanopaper, tá? Como que é um papel, né? Um papel, se você olhar no microscópio, ele é um conjunto de fibras de celulose longas, né, flexíveis, formando um amontoadozinho que, com os processos de fabricação, ela fica bem pressionada, bem comprimida e forma a folha de papel, né? Se você dobra e desdobra muitas vezes, essas fibras vão quebrando, chega um ponto que a folha se rompe, certo? Mas toda essa flexibilidade vem da flexibilidade dessas fibras de celulose, que na maioria das vezes nem são nanométricas, são micrométricas, certo? O que a gente pretendia, né? E aí também foi um trabalho que a gente viu na literatura e tentou produzir para buscar aplicações diferentes. Produzir o material, o MO3, na forma de fibras bem longas, bem flexíveis, tá? E depois trabalhar no método de obtenção dessa folha, tá? Dessa lâmina, dessa folha de espécie de papel, né? Em que a base é um material nanoestruturado, portanto a gente chama de nanopaper, né? Isso aqui são imagens das fibras que a gente produziu aqui em Sobral, as imagens são feitas em Fortaleza, então, mas dá para ver claramente que são fibras bem longas, tá? Bem finas para a comparação do tamanho com o comprimento, ela é bem fina, tem uma boa flexibilidade, a gente vê nessas fibras que estão dobradas sem quebrar, né? Então tem uma flexibilidade bem interessante, e o tamanho varia muito, o diâmetro dela vai desde 400 nanômetros, nesse caso aqui, essa aqui tem 80 nanômetros, então é uma espécie de nanomaterial, né? Embora ela esteja aí no limite, aquele limite que eu falei no início. Algumas estão abaixo de 100 nanômetros, outras estão acima, mas você pode ter propriedades diferentes do material convencional devido a esse tamanho.
Esse mesmo material, a gente formou também umas lâminas cristalinas em que a cristalização foi muito bem, ocorreu de forma pouco defeituosa. Então, quando você tem cristais praticamente perfeitos, sem defeito, você tem níveis de transparência muito melhor do que quando ele é todo defeituoso. Então, aqui eu tenho uma lâminazinha de MO3, crescida no forno lá em Fortaleza, e com um nível de transparência excelente, tá? Então, o MO3, ele é um material opaco no dia a dia, mas nessa forma de cristal ele fica bem transparente. Então, aqui o grupo, e aí eu queria só dizer para vocês o seguinte, no interior, quem for para o interior no futuro, se prepare para começar do básico, tá? A gente começa aqui brigando por espaço. Acho que o Agmael passa por coisa parecida lá no Piripiri, né? Eu não sei, a estrutura dele lá é grande, pode ser que não tenha problema de espaço. A gente começa brigando por espaço, então a gente acabou sendo alocado dentro de um laboratório de cardiologia aqui na universidade, dividindo espaço, e aí começamos do zero, comprando balança, comprando agitador que não tinha, do zero completo, assim, material, becker, tudo a gente teve que adquirir aos pouquinhos, né? Então, assim, só com a nossa estrutura não dá para fazer muita coisa, a gente conseguiu trabalhar em algumas sínteses, tem outras linhas em andamento, a parte de síntese, mas toda a parte de caracterização do material sintetizado é feito em Fortaleza, porque a gente não tem nada na parte de caracterização. Estamos trabalhando para colocar uns equipamentos que tem na Universidade Estadual aqui em Sobral, que estão parados. Tem um equipamento de raio-x, tem um equipamento de análise térmica que está parado já. Acho que o mais antigo tem uma década que nunca foi ligado. Novo, nunca foi ligado, e a gente está trabalhando para pôr em funcionamento. Mas assim, os desafios são muito maiores, viu? Muito maiores do que você está num centro já mais bem estruturado, como é o caso de Teresina, aí na UFPI. Okay? Então, eu encerro por aqui, já estourando o tempo, e coloco aí à disposição se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário. Estou vendo aqui o chat, tem alguns comentários, deixa eu ver até onde eu fui. A Carlane, professor, a nanotecnologia apresenta perigos para a nossa saúde? Sim, apresenta. A gente precisa, assim, tem grupos que estão dedicados a investigar efeitos tóxicos de nanotecnologias, né, de nanomateriais. Então, tem muita pesquisa já nessa área também. Em alguns casos, ela se mostra segura, em outros, ela se mostra tóxica. Então, é preciso conhecer também, né, até os perigos de estar produzindo esses materiais e expondo as pessoas a ele, ou expondo o meio ambiente a ele. A Raíssa, quando se refere a pesquisas básicas, seria a falta de laboratório e matérias por isso não avançam? Pesquisa básica é você, por exemplo, né, sintetiza o material, vai ver o que sintetizou, né, e aí para você ver, você precisa fazer uma série de caracterizações, imagem, raio-x, enfim, um monte de análise, né, seja física ou seja química. E aí, isso é pesquisa básica, você conhecer as propriedades básicas do material, tá? Se você for usar esse material, ou usar uma propriedade que você obteve, a partir desse seu processamento, aí você está indo para a aplicação do material com um objetivo definido, certo? Aí seria já uma pesquisa aplicada, certo? Por exemplo, produzir um material e se eu aplicar esse material no solo, a planta cresce mais rápido, certo? Para eu ter segurança de que isso vai funcionar, eu preciso conhecer o material. Então, a parte de pesquisa básica precisa ser bem feita. E aí, esse estudo do efeito dele no solo, o crescimento das plantas, a fertilidade do solo, a retenção de água no solo, isso aí já seria uma pesquisa aplicada. Tá bom, Raíssa? A Érica, boa tarde, professor. As propriedades antimicrobianas das nanopartículas, em especial de prata, são bem conhecidas, bastante exploradas na biomedicina
indústria alimentícia, indústria têxtil, etc. Eu gostaria de saber como o senhor enxerga os impactos ambientais relativos ao descarte desses materiais, levando em consideração que a atividade antimicrobiana também afetaria na cadeia alimentar, agindo em bactérias essenciais ou equilíbrio ambiental. Quais seriam possíveis estratégias para contornar o problema? Érica, aí, assim, eu acho que eu não tenho propriedade para dar uma opinião segura, tá? Cuidados, todo mundo tem que ter no seu laboratório, principalmente quando você está trabalhando com material novo, não ficar se expondo, né? Não ficar operando os equipamentos, operando esse material, né? Manuseando o material sem luvas, sem jaleco, sem o óculos, né? Coisas básicas você precisa respeitar, né? Regras básicas. Quando se faz a nível laboratorial, normalmente são feitas em escalas muito, muito pequenas. Mesmo que vá para o ambiente, o efeito disso vai ser pequeno. Agora, quando você vai para uma aplicação em que são produzidas toneladas e toneladas de material, aí você precisa ter mais legislação, mais estudo para ver o que tem que ser feito. Não é só cuidado com base no senso comum, né, no que todo mundo acha que deve ser feito. Você tem que ter pesquisa básica, pesquisa de efeitos de toxicidade, enfim, para a partir dali você orientar o poder público a legislar em função desse problema, né? São problemas novos que estão surgindo e a legislação precisa ser adaptada a essas novas situações. Eu acho que foram esses os comentários. Valdeni, só complementando aqui, eu não sei se eu entendi aqui direito aqui a pergunta da Érica, que ela faz, levando em consideração que a atividade antimicrobiana está extra-bactérica de alimentar. Pelo que eu entendi aqui, só complementando a sua fala, eu acho que a gente teve uma palestra aqui do professor Geraldo, que ele falou da questão de descartes aí de alguns fármacos que são jogados no esgoto, e que isso aí poderia afetar outros animais que vivem aí em alguns afluentes, né, e poderia alterar a cadeia alimentar. E aí, tanto é que ele desenvolve alguns estudos nessa área, né, desenvolver algum material que possa justamente colaborar para poder fazer essa despoluição. Acho que era com SBA15, se eu não me engano, né, que ele trabalhava, que ele apresentou aqui. Então, a ideia seria em busca desses nanomateriais, que eu acho que o Geraldo tinha comentado aqui na época, para poder ver se consegue reduzir esses impactos. Eu não sei se qual é o nome dela? A Érica, né? Se ela assistiu aqui a palestra do professor Geraldo, aí depois você pode ir lá no canal do YouTube e dar uma olhadazinha, porque eu acho que vai ao encontro do que você estava perguntando aqui, tá bom? Então, só foi para complementar. Ok. O Mardônio, o uso da nanotecnologia no tratamento da água pode vir a baratear esse processo? Mardônio, assim, todas as áreas da ciência, de alguma forma, são beneficiadas quando você desenvolve novos materiais, tá? Seja na tratamento de água, né, produção de alimentos, seja na tecnologia da informação, né, transmissão de informação, armazenamento de energia, enfim, transmissão de energia, são processos, coisas vitais do dia a dia, né? Então, assim, pode baratear? Claro, pode baratear. Você precisa aliar custo de produção da tecnologia, né, escala de produção, e ver se isso traz ganhos em relação às tecnologias atuais. Então, assim, não, acho que nenhuma área hoje está parada em termos de evolução de tecnologia, mudança nas tecnologias, porque as empresas competem o tempo todo, né, para ver quem consegue reduzir custos e conseguir vender mais barato, né, ou ter produtos exclusivos que consiga vender mais caro, né. Então, essa dinâmica é muito também pelo mercado, tá? A academia, a universidade, aqui no Brasil, principalmente a universidade, lá fora, nem tanto,
oferece o conhecimento básico, né, produz conhecimento e tal, e alguns desses conhecimentos, desses estudos, têm potencial de aplicação, de vir a baratear processo, de melhorar processo, você produzir com economia de recursos, com economia de matéria-prima, enfim. Então, o próximo passo, que é a pesquisa aplicada, é a partir da seleção desses potenciais candidatos, né, e mais alguns fatores. Às vezes o local que a pessoa está é favorável, né, às vezes não, enfim. Mas pode, sim, com certeza. A parte de dessalinização da água, né, a parte de produção de hidrogênio, é uma área que está quentíssima aí na área de óxidos nanoestruturados, você produzir hidrogênio a partir da quebra da molécula da água, em contato com determinados materiais, determinadas condições, às vezes usando apenas luz solar como fonte de energia. É uma área quente, porque o futuro é carro movido a hidrogênio, né? Que produz água como poluente. Certo? Então, são áreas bem vibrantes aí em termos de pesquisa. A nanotecnologia está sendo utilizada na detecção do corona. Leandro, assim, as ferramentas que você usa na nanotecnologia, microscópios muito bons, né, métodos de imageamento dos mais modernos, né, com as mais diversas ferramentas, por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão em baixas temperaturas, né, criomicroscopia eletrônica, né, que é muito utilizada para você chegar à estrutura de um vírus. Imageamento por raios, por luz síncroton, né, como lá em Campinas a gente tem o acelerador lá, o novo Sirius, né. Então, assim, todas essas tecnologias que normalmente estão na base dos novos conhecimentos associados a coisas muito pequenas, elas foram aplicadas na corrida aí para se conhecer melhor esse vírus, né? Provavelmente os métodos de produção das vacinas, aí eu não conheço na minha área, mas provavelmente esses métodos também já têm efeitos desse desenvolvimento que a ciência e a tecnologia teve nos últimos anos, principalmente por essa busca de obter melhor condições de visualizar, de manipular, de controlar a matéria em escala nano, certo? A gente tem microscopia de força atômica de alta resolução também, microscopia, além da microscopia eletrônica, né? Tem métodos químicos também, que aí não é muito a minha área, mas as pessoas conseguem manipular. Tem métodos físicos, como, por exemplo, sonda de luz, que você consegue manipular pequenos materiais, controlar eles, né? Então, assim, eu acho que está tudo sendo utilizado, tudo que é ferramenta, cada grupo está usando o que tem, né? Assim, tentando contribuir, tentando fazer primeiro, né, do que os demais. Então, a corrida aí foi uma corrida bonita e a gente está ansioso que dê um resultado logo, né? Doido pela vacina aqui.